Olá, queridos irmãos, graça e paz. Mais uma vez temos a alegria de estarmos juntos para meditar na palavra de Deus. E neste domingo, a nossa meditação e o sermão será em 2 Samuel, capítulo 12, versos 15 a 25. Vamos ler então a palavra do Senhor? O texto diz assim: E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então, os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. Temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: Eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais se afligirá? Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse a seus servos: É morta a criança? Eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: Que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então, Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Vamos orar? Pai, abre a nossa mente e o nosso coração, para que, ao refletir sobre a Tua palavra, sejamos instruídos pelo Teu Espírito. Nos convence, ó Deus, da verdade, nos capacita e anima-nos pelo Teu Filho Jesus a fazer aquilo que ela propõe para nós e nos dá então os benefícios que a obediência e o temor do Senhor são prometidos aos seus filhos. É aquilo que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto que lemos é a sequência da história do pecado de Davi com relação a Batseba. Provavelmente você conhece essa história. Davi cobiçou a mulher de um dos seus soldados, Urias, e deitou-se com ela. Batseba engravidou e, para encobrir o seu pecado, Davi tentou enganar Urias e, não o conseguindo, determinou que ele fosse posto num lugar desprotegido no campo de batalha para morrer. Com isso, Davi tomou Batseba por mulher. Tempos depois, confrontado pelo profeta Natã, Davi reconheceu e confessou seu pecado. Deus o perdoou, mas anunciou graves consequências daquele pecado. E uma delas era que aquela criança, agora já nascida, iria morrer. Com isso, chegamos ao texto que lemos. E ele se inicia assim: E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Nossos filhos nascem sob uma sentença de morte por causa dos nossos pecados. Essa é a primeira lição que temos no texto. A situação de Davi é bem particular, mas ela reflete uma realidade que alcança todos os nossos filhos. Eles nascem pecadores e o salário do pecado é a morte.
Não estou falando das crianças que morrem na infância. Estou falando de todas as crianças, inclusive nossos filhos. Eles nascem marcados pela corrupção e pela condenação que foram gerados pelo pecado de Adão, que estabeleceu uma relação de separação entre Deus e o seu Criador. Outra realidade que os nossos filhos enfrentam é que, além da tendência interna ao pecado, que os leva a, por si mesmo, cometerem aquilo que desagrada a Deus, eles são ensinados por nós, que também somos pecadores. Por mais que nós nos esforcemos para dar boa educação aos nossos filhos, eles estão constantemente expostos aos nossos desejos pecaminosos, aos nossos temores pecaminosos, às nossas mentiras, nossa ira, nossa parcialidade e tantas outras coisas que ensinam eles os caminhos do pecado. Você sabe que esta é uma realidade muito presente na sua vida. Muito cedo, nós percebemos em nossos filhos, pelas suas ações, nas diversas fases da infância e da juventude, que o pecado habita neles e a sentença certamente morrerás não pode ser retirada deles. Esta é a realidade que a Bíblia nos traz acerca dos nossos filhos. Embora, como disse, a situação de Davi seja peculiar, lembre-se desse contexto mais amplo enquanto estudamos. Por isso, o texto que lemos nos ensina que o pai crente suplica em favor dos seus filhos ao Senhor. Diante desse quadro, um pai pecador, mas crente como Davi, se lançará com todas as suas forças a interceder pela vida do seu filho. O verso 16 e 17 dizem assim: buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Davi não criticou, Davi não se irou, Davi não se revoltou contra o duro decreto de Deus. Talvez você tenha pensado nisso quando começamos a ler o texto. Ele sabia que Deus poderia realizar aquela sentença contra aquela criança. Mas também ele não se entregou passivamente àquela sentença de morte do seu filho, como se nada pudesse fazer, já que esta era a vontade do Senhor. Ele sabia que Deus poderia também livrar o seu filho daquela sentença. Então, buscou a Deus em oração pelo seu filho. Não era apenas uma oração esporádica. Ele passou 7 dias jejuando dia e noite e prostrado em terra, sem trocar as roupas, com roupas de humilhação, pedindo a Deus que por sua misericórdia poupasse a vida do seu filho. Aquela era uma situação muito grave. Como é grave a situação dos nossos filhos se não forem alcançados pela misericórdia e pela graça de Deus. Um pai crente terá compromisso constante de orar intensamente pelos seus filhos e pedir a Deus que, pela sua misericórdia, abra o coração deles para que eles creiam nas boas novas pregadas no Evangelho e reconheçam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Com que empenho você tem orado pela salvação dos seus filhos? Qual o seu compromisso com esta oração? Ela faz parte da sua rotina diária? Quão importante tem sido para você a edificação deles nos caminhos do Senhor? Davi não comia, nem se levantava da terra. O tempo todo ele suplicava pela criança. Não creio que nós devemos ter atitude muito diferente em relação aos nossos filhos. Mas aqueles que conhecem a teologia bíblica sobre oração, sabem que buscamos a Deus humildemente e entregamos a Ele nossos pedidos, reconhecendo que é a vontade dEle que deve prevalecer sobre a nossa. Porque sabemos, o plano de Deus é sábio,
e a sua vontade perfeita. E é por isso que o texto também nos ensina que pais crentes descansam na soberania de Deus quanto aos seus filhos. Nem sempre Deus atenderá à oração que fazemos. O texto diz, a partir do verso 18, ao 7º dia morreu a criança. Temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais se afligirá? Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Responderam, morreu. Crentes também perdem seus filhos para doenças e para acidentes. Crentes também têm seus filhos rebeldes e desviados. É impressionante o número de presidiários que afirmam que seus pais são crentes. Crentes têm filhos adúlteros e roubadores. Filhos de crentes também vão para o inferno. Davi teve filhos malignos, adúlteros, traidores, assassinos. Era uma família extremamente conturbada, ainda que fosse o homem segundo o coração de Deus. A teologia da aliança, que anuncia que Deus será o nosso Deus e o Deus de nossos filhos, e que promete que Deus usará de misericórdia até 1000 gerações na descendência daqueles que o temem, não implica que os nossos filhos necessariamente serão salvos. A salvação é um ato da livre graça de Deus, e de um modo misterioso, impossível mesmo de entender, Ele nos humilha, aborrecendo e deixando que alguns de nossos filhos se afastem dos seus caminhos. Ó Deus, tem misericórdia de nós e os nossos filhos. Guarda-nos dessa tão dura experiência e sustenta, Senhor, aqueles que passam por ela, como aconteceu com Davi. Deus revelou a sua vontade. Não atendeu o pedido de Davi e a criança morreu. Mas é bom que se saiba, como estamos dizendo, que a morte física não é o pior que pode acontecer com os nossos filhos. De alguma forma, o Espírito Santo encheu o coração de Davi da esperança de que seu filho não estava no inferno, mas nos braços do Senhor. Isso não tem nada a ver com a ideia de que as crianças são inocentes. Já disse, são pecadores. Davi, mesmo nessa triste situação, pôde contemplar a glória de Deus e a sua misericórdia. Não é por acaso que a primeira reação de Davi ao saber da morte da criança foi levantar-se, vestir-se e entrar na casa do Senhor e adorar. A partir do verso 20 diz, então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e orei, porque dizia, quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Davi não está lutando contra Deus a favor de seu filho. Pensar dessa forma levou os servos de Davi ao erro. Acharam que agora que a criança havia morrido, Davi ia se revoltar contra Deus e fazer algum tipo de bobagem. Mas ele diz que se mantinha em oração, porque ainda que justa a condenação, a misericórdia salvadora de Deus poderia se manifestar e permitir que a criança vivesse. Mas tendo Deus decidido agir de outra forma, Davi deixa claro o seu compromisso de viver de acordo com a vontade de Deus.
Quando um filho de um crente se perde nas garras do pecado, a maior tristeza de um pai é que o seu Deus está sendo ofendido pelas ações do seu filho. A oração do crente busca a glória de Deus e não o cumprimento dos nossos desejos pessoais. Esse é um ensino difícil, mas necessário para o nosso aperfeiçoamento na fé. Preste atenção nisso e peça a Deus que trabalhe essas questões de confiança e dependência da soberania e da sabedoria de Deus na sua vida e na vida dos seus filhos. Mesmo após a morte da criança, Davi continua a confiar na graciosa redenção prometida por Deus. A expressão "eu irei a ela, porém ela não voltará a mim" certamente afirma que Davi também ia encontrar a morte um dia. Mas na boca do crente, essa expressão significa muito mais. No Salmo 16, os versos 10 e 11, Davi diz: "Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente." Era esta a visão que Davi tinha da morte a respeito dos santos. E então ele olhava para aquela situação e pensava assim em relação ao encontro com seu filho. Para o crente, a certeza da morte não é a certeza do fim, mas a certeza do encontro com Deus, que nos traz vida e plenitude de alegria. Com isso em mente, somos consolados nas lutas, dores e frustrações que enfrentamos nesta vida. Essa visão de Deus é restauradora. Depois de uma experiência como essa, alguns de nós largaria Batseba e nunca mais ia querer saber de ter filhos. Mas não foi isso que Davi fez. Aquela mulher que já tinha sofrido tanto pela prepotência do rei, que fora abusada, perdera seu marido e agora perdia o seu filho sem poder dar nenhuma palavra. Repare que em toda a história o texto bíblico não registra nenhuma fala de Batseba. Agora, restaurado pela adoração de Deus, Davi consola a sua sofrida esposa. Certamente compartilha com ela a crença de que seu filho está nos braços do Senhor e de que um dia eles o reencontrarão salvo na glória. Assim, eles retomam a vida conjugal e têm outro filho. A morte da criança não é o fim do casamento de Davi. Podemos até dizer que é um novo começo. Não sem razão, esse filho será tratado como primogênito e será futuramente ungido o rei de Israel. Veja então o que diz o verso 24. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi lhe deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Por isso, também podemos dizer que pais crentes creem no amor de Deus para os seus filhos e criam-nos nos caminhos do Senhor. Como é maravilhosa a graça do Senhor, Deus amou Salomão. Simples assim, sem razão ou explicação nenhuma, Deus amou o filho de Davi, pura graça. E se é possível que experimentemos a dor de ver nossos filhos longe dos caminhos do Senhor, quão mais frequente e numerosa é a realidade de que Deus ama os filhos dos crentes e salva-os pela sua palavra e transforma-os em servos e servas de Deus. Aquela sentença de morte que estava designada sobre todo homem foi rompida na cruz por Jesus Cristo. E lá ele pagou pelos nossos pecados e pelo pecado dos nossos filhos, e nós experimentamos de forma abundante esta graça salvadora que foi oferecida a nós em Cristo Jesus.
Pais crentes vivem convictos do sustento gracioso que lhes traz a aliança entre Deus e ele e os seus filhos por meio de Jesus Cristo. Davi demonstra essa convicção ao chamar a criança de Salomão. Há duas raízes possíveis para este nome. A primeira é a palavra paz, shalom, que daria o sentido de pacífico, como está em 2 Crônicas 22, 9. Depois você dê uma olhada lá, 2 Crônicas 22, 9. Salomão era um sinal da paz que vem de Deus. Mas outra raiz possível é a palavra shilem, retribuição, compensação. Aquele menino seria uma dádiva de Deus para restaurar a vida de Davi e Batseba. Nas duas possibilidades, vemos um pai que crê no amor de Deus pelos seus filhos. Essa convicção também se expressa quando Davi entregou Salomão para ser criado pelo profeta Natã. Da mesma forma que a Ana havia feito com Samuel muito tempo antes. Salomão também estava marcado pela sentença de morte. E somente o ensino da palavra de Deus poderia preservá-lo da destruição que os nossos pecados provocam. Tal ação corresponde ao compromisso de trazer nossos filhos para a igreja, para que eles convivam com o povo de Deus e para que eles sejam ensinados por homens e mulheres que são experientes e conhecedores da palavra de Deus. Por isso, louvamos a Deus pelos nossos professores, especialmente os do departamento infantil, culto infantil, UCP, adolescentes e jovens. Vocês são instrumentos preciosos da educação cristã de nossos filhos. Também louvamos a Deus pelos professores que no ensino chamado secular dão testemunho da graça e da glória de Deus para os seus alunos nas disciplinas que ministram. Através de vocês, Deus mostra o seu amor a crianças crentes e não crentes. Mas esse compromisso de Davi também nos faz observar que cada pai deve se esforçar em sua própria casa para que seus filhos sejam criados na disciplina e na admoestação do Senhor. Ler a palavra de Deus com eles e ensiná-los de acordo com os princípios da Bíblia é o principal modo de levá-los diante do profeta, diante da profecia e mostrar a eles o amor de Deus. Pais, mães, assumam este compromisso precioso de orar pelos seus filhos. Sobre eles pesa uma sentença de morte, a menos que o evangelho da graça de Jesus os livre e faça com que eles sejam chamados servos de Deus. Um dia, a morte nos alcançará e alcançará a eles. Não será logo no seu nascimento, como aconteceu com o filho de Davi. Mas pode ser depois de 70, 80 anos, mas quando ele chegar à morte, você poderá expressar essa certeza de que se encontrará com ele na glória por causa da salvação em Jesus Cristo. Não pare de interceder diante de Deus enquanto houver vida para que isto seja assim. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe nessa desafiadora missão de interceder pela salvação de nossos filhos, de crer na promessa da salvação em Jesus Cristo e de instruir nossos filhos nos caminhos da palavra de Deus, em casa e na igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.